pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia, sou professora de Biologia, alguns então não me conhecem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Vocês viram até agora, né, matéria sobre evolução, sobre as teorias de Lamarck, Darwin, neodarwinismo. Agora, lá no módulo 5, a gente vai falar sobre a evolução dos seres vivos, a evolução das células, dos invertebrados, dos vertebrados, enfim. Vamos lá comigo então nessa aula de hoje. Primeira coisa, pessoal, a origem das células eucarióticas. Vocês lembram qual é a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica? A célula procariótica, o nome já diz, pro, vem de primitiva, são células mais simples, né? Elas não têm aquelas organelas, o material genético dela está espalhado, está disperso no citoplasma. Enquanto que as células eucarióticas, elas são mais complexas. Então o que a gente vai ver aqui é como foi o surgimento dessas células eucarióticas, tá? Aqui eu coloquei um esqueminha mostrando só para relembrar mesmo como é que é a estrutura dessas células. O que vai diferenciar basicamente, claro, gente, tem outras coisas, mas basicamente o que vai diferenciar uma célula eucariótica de uma célula procariótica é a carioteca, é aquela membrana nuclear, tá? Aquela membrana que vai envolver o núcleo. Essa é a principal característica que distingue as duas. Então aqui é uma célula animal, aqui está o nosso núcleo, né? Então tem uma carioteca, que também tem, e a animal e a vegetal. Percebam que organelas muito importantes que a gente mais fala sobre essas células são as mitocôndrias, que aqui está representado com essa aqui marronzinha, e no caso lá das células vegetais, os cloroplastos, tá? Isso daí vai fazer muita diferença na hora que a gente falar da evolução dessas células. Bom, galera, como é que foi então o surgimento dessa célula eucariótica? Acredita-se, olha só, uma observação. Isso tudo, gente, são teorias, tá? Coisas que a gente, cientistas, ao longo de muito tempo, muitas observações, a gente acredita que tenha acontecido isso. Foi assim, existia uma célula procarionte, ou seja, não tinha carioteca, ok? Não tinha também organelas membranosas, que tem membrana envolvendo, não tinha nada disso. Células procariontes, aqui está uma célula procarionte, e ela foi sofrendo invaginações. Invaginação é ir para dentro. Foi sofrendo algumas invaginações. Nesse momento, olha aqui, ó, de invaginação, começou a formar aqui a própria membrana, começou a envolver esse núcleo, esse material genético, ok? Graças a essa invaginação. Essa mesma invaginação, acredita-se que tenha originado também aquelas outras organelas membranosas, mais uma vez, que tem membrana envolvendo elas, ok? Aí já o surgimento do que a gente conhece como célula eucarionte, porque tem a carioteca, então graças a essas invaginações. Aí agora vem essa, cara, isso aqui eu acho muito irado. Uma observação, se tu não acha biologia muito maneira, a matéria mais legal, alguma coisa de errado tem aí com você, tá? Continuando aqui. Olha que maneiro. Acredita-se que, em algum momento, essa célula ali, que já tem agora uma carioteca, ela encontrou uma bactéria, acredita-se que era uma estrutura de uma bactéria, ou seja, não, é procarionte, uma célula mais primitiva, tá? Encontrou essa bactéria e englobou ela. E aí, só que esse ser que ela englobou era capaz de fazer a reação química que a gente conhece hoje como respiração celular. Qual é a organela que a gente conhece que faz respiração celular, que vocês já estudaram isso? São as mitocôndrias, tá? Então a gente acredita que em algum momento essa célula encontrou essa bactéria, que é a mitocôndria, sozinha, englobou ela. Quando englobou esse ser, ela falou assim, caraca, que maneiro! Agora eu consigo fazer essa reação aqui, ó, de respiração celular, que faz o que mesmo? Produz energia, produz ATP pra caramba.
E aí, quando ela englobou, que a princípio essa célula tinha englobado para poder se alimentar, né, para poder ali comer aquela bactéria, só que quando ela englobou e teve esse benefício, deixou aquela bactériazinha vivendo ali dentro dela. E aí, esse tipo de relação a gente chama de simbiose, ou seja, onde os dois organismos envolvidos têm vantagens. Essa célula eucariótica primitiva que englobou essa celulinha, ela agora tem vantagens porque consegue produzir bastante ATP, produzir bastante energia. E essa celulinha que foi englobada tem vantagem também porque agora ela está protegida. Percebe que agora está dentro de uma outra célula, teve proteção. O nome dessa relação a gente chama de simbiose. E aí é o que dá o nome à nossa teoria endossimbiótica. Endo é de dentro, que englobou, simbiótica, tá? Então essa é a teoria para o surgimento dessas células, hoje que a gente conhece eucarióticas, que fazem a respiração celular, que tem as mitocôndrias, tá? E aí, a mesma ideia a gente tem para os cloroplastos. A mesma coisa. Acredita-se que os cloroplastos também eram uma outra celulinha primitiva, procarionte, que vivia lá no meio, que foi englobada agora por outras células. Às vezes essas células que já tinham também a mitocôndria. E aí, quando englobou, opa! Mais uma coisa maneira para a célula. Agora a célula ela consegue produzir substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Outra coisa positiva para ela, ela vai destruir? Vai viver junto com ela. Tudo bem? Então, essa é a teoria endossimbiótica. A teoria que diz que uma célula eucarionte primitiva, que se formou por essa invaginação, né? Que essa célula englobou bactérias fotossintetizantes e bactérias aeróbicas, ou seja, né, que faz então fotossíntese e que faz a respiração celular, englobou essas partículas e viveu em associação. E é o que a gente chama hoje de mitocôndria e o cloroplasto. Quais são as características que firmam isso, né, que mostram que isso pode ser real? Vocês já ouviram em algum momento aí no ano de vocês, não sei em que série, que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, primeiro eles têm dupla membrana, na verdade eles têm a membrana interna e uma membrana externa, evidenciando que ele tinha ali, vivia sozinho, uma membrana só, quando foi englobado, adquiriu essa membrana da célula eucariótica. A mitocôndria coisa é ótimo, né? Super informal. A mitocôndria tem o seu DNA próprio, tá? Tem seu próprio DNA. Tem também ribossomos ali dentro, ou seja, uma estrutura que mostra que ela era capaz de viver sozinha. Tudo bem? Eu acho isso muito maneiro. Acho maneiro também. Se não tá achando maneiro, já falei, tem alguma coisa errada, tá? Então essa é a nossa teoria endossimbiótica. Então a formação dos seres eucariontes autotrófico ancestral, ou seja, uma célula só, era um unicelular, né? E o nosso ser eucarionte heterotrófico ancestral. Tudo bem? Surgiram eles aí. Continuando. Agora. Não, legal, ó. Coloquei só exemplos de seres unicelulares autótrofos e seres unicelulares heterótrofos. Seres unicelulares autótrofos, os euglenas, galera, aqui, ó. Eles são capazes de fazer fotossíntese e só tem uma celulinha, tá? E heterótrofos aqui, eu botei o exemplo de uma ameba, ok? Protozoários. Beleza. Agora, falamos lá, surgiu uma célula. Agora vamos aumentar. Como é que foi o surgimento dos seres pluricelulares, que tem mais de uma célula? Acredita-se que esse aparecimento veio a partir de colônias. O que são colônias? São associações, agrupamentos de células lá eucarióticas com pouca diferenciação. Colônias são células que vivem ali, ó, juntinhas. Então foram algumas células
que tinham pouca diferenciação, ou seja, parecidas, que começaram a viver, ó, juntinhas umas das outras. Tudo bem? E aí, olha lá, nós temos evidências de fósseis de cerca de 2 bilhões de anos atrás, tá? Que evidenciam esses seres bem lá primitivos, pluricelulares. Só que esses fósseis, gente, estão escassos porque, como eram animais, seres bem primitivos, obviamente a gente está falando de invertebrados. Caramba, falar de invertebrados, só tem às vezes aquela massa meio molenga, o fóssil ele não tem uma grande durabilidade, vamos dizer assim. Ele se perde facilmente, por isso que tem fósseis escassos, não temos muito catalogados, ok? Aqui são exemplos de colônias, tá? Eu peguei exemplos de bactérias mesmo para ver que são várias células unidas. Continuando aqui. Surgimento e irradiação dos animais. Bom, os primeiros animais, eles surgiram lá, ó, há 575 milhões de anos atrás. Isso é tempo pra caramba. Os primeiros seres pluricelulares lá, né, de fato, mais desenvolvidinhos a aparecer foram os poríferos. Isso vocês viram também em algum momento aí ao longo dessa sua carreira acadêmica, não é? Foram os primeiros seres. E aí, logo após esse surgimento, logo após não, né? Alguns milhares de anos depois também, ocorreu uma irradiação. O que é irradiação? Surgimento de muitas espécies em pouco tempo, tá bom? Olha lá, ó, há 530 milhões de anos atrás. Quais foram esses animais aí, ó, que surgiram logo depois, alguns milhares de anos após os poríferos? Surgiram vários outros animais que a gente conhece, ó, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os artrópodes, os anelídeos, os moluscos, os equinodermos, são todos os invertebrados que a gente conhece hoje. Eles foram surgindo, se diferenciando rapidamente, que a gente chama de irradiação, tá bom? Continuando. Olha que animação legal, né? Aqui, os plateumintos. Bom, vocês lembram o que são plateumintos? Plateumintos são seres planos, achatados. Por isso o nome, plateuminto, plano, ok? Esses seres, eles têm simetria bilateral. Ou seja, se eu corto eles aqui, ó, somente desse jeito, eu consigo ter uma metade igual a outra, né? Isso que é a simetria bilateral. Somente um plano que se corta no corpo do animal que eu consigo separar ele em duas metades iguais, tá? Acredita-se então que a partir desse ser vivo aqui, desse grupinho dos plateumintos, começou a se desenvolver a cabeça, tá? Porque aqui ainda era bem primitivinho, mas como ainda existia os olhos primitivos, que a gente chama de ocelos, né? Enfim, foi se desenvolvendo a cabeça e criando o que a gente chama de cefalização. Cefalização é a concentração do nosso sistema nervoso nessa região, ok? Então foi a partir desse grupo que foi ocorrendo o que a gente chama de cefalização. Outro grupo muito importante que vale a pena a gente falar são os artrópodes. Caraca, vocês já viram, né? O maior filo desse, o maior grupão, tem uma quantidade de espécies absurda, né? Os artrópodes, eles foram os seres que firmaram a sua permanência no ambiente terrestre. Claro, tem os outros que vieram antes que já viviam no ambiente terrestre, mas esses aqui, dentre os invertebrados, tem bastante característica que permite essa sua sobrevivência, né? Uma dessas características é o exoesqueleto, não é não? Vocês lembram do que é o exoesqueleto? Aquela carapaça externa formada de quitina. Quando você vai lá e mata barata, faz aquele crack. Que nojo, professora. Enfim, isso daí. Que tu vai lá e mata a barata, aquele crackzinho é o exoesqueleto dele, né? Se quebrando, se partindo. Outras características lá dos artrópodes. Eles apresentam patas articuladas. O que é pata articulada? Ô, produção, me ajuda aí, vê se tá aparecendo no meu braço. Tá, né?
Pata articulada é isso aqui, ó. Ter esse movimento, antes era tudo aqui, ó, esticado. Andava assim. O pata articulada que agora tem articulações e permite ter esses movimentos. E aí essas patas articuladas fazem com que eles sejam mais ágeis, ok? Agora, mais uma vez, relacionado lá à sua ocupação terrestre também. Eles têm respiração traqueal, ou seja, as células elas se conectam diretamente lá com o ambiente externo do oxigênio, faz aquela troca de oxigênio e gás carbônico, aqueles tubinhos que vocês já devem ter visto lá quando estudaram de artrópodes. E eles têm uma capacidade reprodutiva, ó, muito grande, não é não? Mata uma barata, parece que nascem 50 só porque você matou uma barata, não é verdade? Eles se reproduzem muito rápido, tá? Os artrópodes, eles têm essa característica e justamente por tudo isso, todas essas coisas favoráveis a eles, que fizeram com que eles colonizassem diversos ambientes e sejam hoje o maior grupo de invertebrados, ok? Agora a evolução dos vertebrados. Primeiros fósseis lá de vertebrados encontrados, olha, foi de 500 milhões de anos atrás. Aí, vamos dar valor para essa galera que estuda fóssil? Não é? Agora que a gente está falando só sobre isso, que a gente dá valor a esses caras, os paleontólogos. Muito legal. Enfim, os fósseis datam lá há 500 milhões de anos atrás. E aí os primeiros vertebrados, né, os que na verdade, quando vocês olham aquela árvore evolutiva, as feiticeiras e as lampreias estão lá naquela base. As feiticeiras e as lampreias, que são chamados de ciclostomados, lá dentro do grupo dos cordados, dos vertebrados, enfim, eles têm nome ciclostomado porque tem essa boca circular, tá vendo? Cheio de dente. Ele é meio cilíndrico mesmo, é um negocinho meio esquisitinho, mas enfim. Aí, há 480 milhões de anos atrás, veja bem, já passaram-se alguns milhões de anos, surgiram os primeiros vertebrados com maxilas. Agora não é mais uma boca circular, agora já faz esse movimento de abrir e fechar a boca, tá? Isso é muito bom para ele se alimentar, para capturar as suas presas, beleza? E outra vantagem evolutiva que apareceu foram as nadadeiras pareadas e cauda, porque aqui não tinha, parecia uma cobrinha, sabe, lá na água. Aqui, surgimento de nadadeiras pareadas e cauda ajudou na locomoção, no equilíbrio desses animais, ok? Aqui ó, uma foto desses primeiros seres bem bonitos, para não ser ao contrário dos vertebrados. Agora a gente vai, oh meu Deus, para a parte dos... eu esqueci de colocar aqui as figuras, pessoal, me perdoa. Bom, vamos continuar assim, não tem problema não. Depois eu coloco nos slides lá na plataforma com as figurinhas, tá? Vieram os peixinhos. Pra quem não sabe, pra quem não é meu aluno, eu sou peixóloga. Um nome para se dizer para os ictiólogos, que eu sou apaixonada por peixes, trabalhei com peixes, então agora a gente vai falar com o coração na mão, tá? Os peixes, eles são divididos em dois grupos, os condrictes e os osteíctes. O que difere esses dois grupos? Os condrictes, Czinho, é porque tem um corpo, um esqueleto cartilaginoso, formado de cartilagem. Os osteíctes, Ozinho, é porque tem um esqueleto ósseo, formado de osso, ok? Então vamos lá. Na linha evolutiva, acredita-se que os primeiros a surgirem foram os condrictes. Quem são os representantes dos condrictes hoje, galera? Tubarão, raias e quimeras, que era para ter esse desenho aqui, mas tudo bem. E os osteíctes, quem são os osteíctes? Os peixes que a gente conhece, sardinha, cavalo marinho, me fala aí outro peixe, linguado, enfim, todos os outros peixes, com exceção desse que a gente falou, de raias, tubarões e quimeras, são osteíctes, ok? E aí, sarcopterídeos e actinopterídeos são, sarcopterídeos é porque o que difere deles dois é a nadadeira caudal, principalmente. A nadadeira caudal é ser nadadeira lobada.
Lobada é porque ela é inteira, tudo bem? Ela não tem raios. E a nadadeira raiada, né, vamos dizer assim, é que tem raios, ela não é inteira, inteiriça, ok? Vai ter figura aí pra você, com certeza, depois. Beleza. Aí vamos lá. Continuando. Então vieram primeiro os peixes, né? Meus lindos e maravilhosos peixes. Depois vieram os anfíbios, galera. Lá nos sarcopterídeos, esses animais, esses peixinhos, eles tinham bexiga natatória. Essa bexiga natatória que armazena gás, armazena ar, pode ter levado à formação dos pulmões primitivos lá nesses outros seres, ok? Alguns fósseis de 370 milhões de anos atrás, dos primeiros anfíbios, que tinham a cabeça e corpo achatado, olhos no topo do crânio, costelas que poderiam auxiliar na respiração. Agora, olha essa imagem, eu acho isso daqui muito maneiro, tá? Ou seja, um peixinho, olha isso, onde as nadadeiras foram se desenvolvendo, evoluindo para o que a gente chama de pata, de membros dos primeiros anfíbios. Muito legal. Beleza. Depois, lembrando, anfíbio, gente, como é que é a característica de anfíbios mesmo? Pele fininha, lisa, para permitir a passagem lá de gases, porque faz respiração cutânea, e são animais ainda dependentes do ambiente aquático. Pô, se estão evoluindo dos peixes, galera, não vai dar um salto evolutivo, pô, veio lá da água, daqui a pouco do nada tô benzão aqui na parte terrestre. Não, eles ainda são dependentes na reprodução, na respiração, enfim. Agora vamos lá para os primeiros vertebrados, que foram de fato totalmente independentes do ambiente aquático, que foram os répteis, graças a principalmente o aparecimento do ovo amniótico, gente. Ou seja, o desenvolvimento do embrião acontece dentro desse ovo com casca, e essa casca protege esse embrião contra o ressecamento, ele protege contra o próprio predador, ok? Que permitiu então que a reprodução desses animais fosse agora fora da água, então fora do ambiente aquático, beleza? Répteis então, ó, tem pele bastante grossa, né? Impermeável.